E se você pudesse ter tudo, poder, vingança e controle, tudo o que você sempre quis, com um único preço, a sua alma. Parece ficção, parece história de anime, mas esse é um contrato, e é mais antigo do que qualquer mangá. Bem-vindo ao Reino do Mestre. Eu sou o RV e a gente vai falar sobre uma coisa bizarra que eu andei pensando. Mas pra gente entender isso direito, a gente precisa voltar pra bem antes de tudo isso. Antes dos animes, antes dos mangás, pra história mais velha do mundo. A história de um ser que prometeu tudo e cobrou muito mais que o dobro. O diabo não aparece só na Bíblia. Ele aparece em toda a cultura, em todo povo, em toda geração. Porque a oferta é sempre a mesma. Eu te dou o que você quer, você me dá o que eu preciso. E os homens sempre assinavam esse contrato. Hoje a gente vai olhar para 3 personagens de animes que fecharam esse contrato. 3 histórias diferentes, 3 finais diferentes, mas com uma mesma verdade no centro de tudo. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Essa pergunta tem 2000 anos. Esses 3 personagens responderam ela do jeito mais doloroso possível. Ele é elegante, perfeito, sorri sempre, resolve qualquer problema, nunca erra. Sebastian Michaeli, o mordomo perfeito. Mas tem uma coisa que o anime deixa bem claro desde o primeiro episódio: Sebastian não é humano. Sebastian é um demônio. E ele tá aqui porque um contrato foi assinado. Ciel Fantorhive, um menino de 10 anos, que viu seus pais serem assassinados, que foi capturado, humilhado e usado como um sacrifício em um ritual. E no momento mais escuro da sua vida, um demônio apareceu. Eu te dou vingança. Você me dá a sua alma quando terminar. Ciel assinou, sem hesitar. E aí vem a parte que a maioria das pessoas não percebe. Ciel conseguiu a vingança, conseguiu o poder, conseguiu tudo que pediu. Mas, olha pro rosto dele, em qualquer episódio. Não tem paz ali, não tem alegria, tem determinação fria. Tem um menino que trocou a infância inteira por um objetivo e nunca mais sorriu de verdade. E vive cada dia sabendo que no final, Sebastian vai cobrar. A alma dele já não é mais dele, foi colocada como garantia. E desde aquele dia na mansão em chamas, Ciel nunca mais foi livre. A Bíblia fala sobre isso há milênios. João 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O demônio não está ali para ajudar Ciel e está esperando o pagamento. E a fatura já está no nome dele. Esse é o pacto mais honesto que existe. Honesto porque ambos sabem o que está acontecendo. E ainda assim, Ciel assinou. Porque quando você está na dor mais profunda da sua vida, qualquer saída parece boa. Mesmo quando o contrato está escrito com tinta de sangue. Tá, agora imagina acordar um dia e o seu celular te mostra o futuro. Cada perigo, cada ameaça, cada passo que você precisa dar. Parece o presente perfeito, um poder incrível. Parece que Deus olhou pra você e falou: você é especial. Yuki Amano de Mirai Nikki acreditou nisso. E foi a pior coisa que já aconteceu com ele. Deus, o Deus do anime, o Deus dos tempos, estava morrendo e precisava de um substituto. Então criou um jogo. 12 participantes com diários do futuro. O último vivo vira Deus. Yuki era o mais fraco dos 12. Tímido, solitário, sem força e sem coragem, mas ganhou o diário mais poderoso. E ao invés de recusar, aceitou. Porque quem recusa a chance de ser o ser mais poderoso do mundo? E aí o jogo começa. Yuki descobre que brincar de Deus custa muito. Cada vitória no jogo é a morte de alguém. Cada passo em direção ao trono exige sangue. E Yuki vai mudando. Vai ficando mais frio, vai tomando decisões que Yuki do início jamais tomaria. Vai usando pessoas e vai sacrificando quem tá ao seu redor. Isaías 14, versículo 13. A queda de Lúcifer começa com uma frase: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. Yuki não falou isso com palavras, mas falou com cada escolha. Cada avanço no jogo era uma declaração: eu mereço ser Deus. E no final, quando ele consegue, quando ele finalmente senta no trono que tanto correu atrás, o que ele encontra? Uma absoluta solidão. Um universo em que todos que ele amava estavam mortos. Uma eternidade vazia, que o trono que o diabo oferece sempre vem desacompanhado. Pensa nisso. Yuki conseguiu o que ele queria. Ele chegou lá e descobriu que o caminho destruiu tudo o que tornava a sua chegada válida. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Tá, agora esse aqui é o mais perigoso de todos, porque esse não parece um vilão. Light Yagami era o melhor aluno do Japão. Bom filho, bom irmão, um bom cidadão, com um senso de justiça que poucos têm. E um dia, um caderno caiu do céu. O humano cujo nome foi escrito nesse caderno morrerá. Light leu isso, testou e funcionou. Então, ele não destruiu o caderno, não chamou a polícia, não pediu ajuda, ele sentou e pensou. Decidiu que ia usar aquilo para limpar o mundo, que ia matar todos os criminosos, que ia criar um mundo perfeito, que ele iria se tornar um deus. Aqui tá o ponto que poucos percebem sobre Death Note. Light não assinou um contrato, nenhum demônio apareceu para ele, Ryuki não ofereceu nada, mas a tentação, ela tava ali. E Light caiu, porque o diabo não precisou se revelar para ele. Light se ofereceu sozinho. Ryuki, o Shinigami que largou o caderno, foi claro desde o início: eu não estou do seu lado. Light ouviu isso e continuou, porque na cabeça do Light, ele era uma exceção. Ele era especial o suficiente para usar o mal como ferramenta de bem. Isso tem um nome na teologia: justificação do pecado. O fim justifica os meios. Em Romanos 3:8, Paulo já rebatia essa lógica no primeiro século. E não façamos males para que venham bens? Light acreditou que sim, que podia fazer o mal para trazer bem. E foi essa crença que o destruiu de dentro para fora. Porque o mal não é uma ferramenta. O mal é uma armadilha. Você não usa o mal usa você. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Light tinha certeza que o seu caminho era certo, tinha certeza que era justo, tinha certeza que se tornou um deus. E no final, o caderno mostrou quem realmente mandava ali. Nos últimos minutos do anime, Light Yagami tá sozinho, ferido, traído, acusado. Tudo que ele construiu desmoronou. Toda pessoa que ele usou se virou contra ele. E ele, que se dizia Kira, que se dizia ser Deus, morreu sozinho num galpão velho, com Ryuki escrevendo seu nome no caderno. Exatamente como o caderno sempre funcionou. O pacto silencioso foi cumprido. O preço foi pago. 3 histórias, 3 caminhos diferentes. Um contrato assinado com sangue, um trono conquistado com sangue, uma tentação abraçada sem ninguém precisar oferecer nada. Os 3 pagaram. Não porque o universo é cruel, mas porque o pacto sempre foi uma mentira. O diabo não divide poder, ele empresta. E a taxa de juros é tudo que você tem. Jesus fez uma pergunta há 2000 anos. Marcos 8, versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Xiao colocou a alma como garantia. Perdeu a infância, perdeu a paz, perdeu a liberdade. E a alma já não é mais dele. Yuki sentou no trono, perdeu todos que amava. Ganhou uma eternidade vazia. Light se tornou o deus dos próprios olhos. Perdeu a sanidade, perdeu os aliados, perdeu a vida. Nenhum deles respondeu a pergunta do jeito certo. Mas você ainda pode. A tentação de fazer um pacto, de trocar a alma por algo que parece urgente demais para esperar, ela não vem com chifres e cauda. Ela vem com uma oferta razoável, com uma justificativa que faz sentido, com uma voz que diz: só dessa vez, só pra isso, você merece. E é nesse momento que a pergunta de Jesus precisa soar mais alto do que tudo. Qual desses personagens chegou mais perto de você? Deixa nos comentários, eu tô a fim de saber. Se você curte esse tipo de vídeos, de histórias assim, em paralelo com a Bíblia e animes, se inscreve no canal, tem muito mais vindo por aí. Eu sou o RV e você tá no Reino do Mestre.